Galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gutenberg Silva e hoje, galera, estou trazendo aqui mais uma aula de matemática, certo? Essa questãozinha aqui, ó, calcule o valor de... Tem essa expressão bem pequenininha aqui embaixo, tá, gente? Mas só lembrando, na última aula, na aula anterior, eu gravei umas dicas como que faz operações de potência 25 ao quadrado, 35 ao quadrado, 105 ao quadrado, quando se faz cálculo de terminado com 5 elevado ao quadrado, tá, gente? Porque o que a gente viu na aula passada, a gente vai poder colocar em prática aqui para nos ajudar a resolver o problema, beleza? Então, só lembrando, tá? Você que é inscrito no canal aí, ó, dá like, compartilha o vídeo, certo? Para ajudar o professor. E se você está assistindo esse vídeo não se inscreveu ainda, se inscreva, dá like e também compartilha o vídeo. Falou, gente? Só para ajudar aqui no canal. Então vamos lá. Sem mais delongas, calcule o valor de 253 vezes 247 mais 9 dividido por 15.625, entre parênteses, elevado ao quadrado menos 1. E aí, como é que eu vou fazer essa parada? Bem, essa parada é o seguinte. O primeiro passo que eu quero que você entenda é assim. Se a gente fosse fazer no modo natural, a gente iria calcular a multiplicação 253 vezes 247 mais 9 do resultado, né? Dividido por 15.625. Entre parênteses, calculava o resultado ao quadrado. No final, subtrair por 1, iria marcar a resposta. Isso aqui eu vou dizer para vocês assim, ó, não precisa fazer assim, galera. Na matemática, existem vários modos de como a gente consegue fazer os cálculos, certo? Então eu vou mostrar um. Primeiramente, existe uma propriedade chamada distributiva, que é aquela famosa chuveirinho. Então, se você tem um A e aqui tem B mais C, então esse cara aqui A, ele vai multiplicar o B e também vai multiplicar o C, ó. Então isso aqui ficaria A vezes B, AB, e A vezes C, AC. Então isso aqui é a propriedade distributiva, certo? A gente vai aplicar essa propriedade aqui. Como assim? Aí aqui está a cereja do bolo, 247. Então, você vai pegar o 247, ok? Porém, a ideia é a seguinte. É transformar esse 247 em 253. Como é que eu faço isso, professor? Você faz assim. Ó. Primeiramente, quanto é que falta do 247 para chegar a 253? Só fazer a subtração. Ó. Menos 247. Ou seja, aqui vai dar 6, aqui vai dar 0 e 0. Então, é apenas 6. O que é que significa? Significa que o 247, você pode escrever o 247 como se fosse 253 menos 6, que dá 247. Ok? E aí vamos aplicar isso aqui. Olha que coisa linda. Vou repetir aqui o 253, que é esse primeiro, e no lugar do 247 eu vou colocar 253 menos 6. Vou fechar o parênteses, somar com 9, ok? Toda essa galera vai estar dividindo 15.625. Daqui a pouco a gente vai olhar esse 15.625, tá? Olha aqui, ó. Olha aqui. Tudo isso ao quadrado menos 1. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar esse cara por esse cara e esse carinha aqui por esse carinha. Sendo que, como esses dois números aqui são iguais, eu não vou calcular o resultado deles. Eu vou deixar eles ao quadrado. Lembra daquela propriedade de potência? Multiplicação de bases iguais, repete a base, soma os expoentes. Então, o 253 vai ficar assim, ó. 253 elevado ao quadrado, porque isso vezes isso pode escrever assim, menos 253 vezes 6, mais 9. Perfeito. Tudo isso dividido por 15.625. Toda essa galera elevado ao quadrado
menos 1. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Veja só, uma maneira bem fácil para você fazer isso aqui é o seguinte. O 253, para você enxergar, tá, gente? O 253, você pode dizer que esse cara é igual a x, certo? Ele é igual a x. E eu vou pegar isso aqui à parte, tá? Deixa eu só copiar aqui essa primeira parte aqui de cima. Eu vou pegar isso aqui à parte para a gente estar podendo fazendo ali. Ó, eu tenho esse cara aqui, ok? Vamos ver qual é a minha ideia. A nossa ideia, caso. Esquece que está aqui ao quadrado, certo? Esquece isso aqui. Deixa só esse cara aqui na naturalidade dele. Deixa só isso aqui mesmo, ok? Pronto. Vamos olhar para cá. Eu falei que no lugar do 253 eu posso colocar x. Se no caso eu for seguir essa regra, isso aqui ficaria assim, ó. X ao quadrado menos 253 vezes, perdão, menos x vezes 6 mais 9. Na matemática a gente sempre costuma colocar o número na frente, então fica menos 6x mais 9. Então se você perceber, isso aqui formou uma equação de segundo grau, certo? Lógico, o valor é 253. Sendo que a ideia para resolver essa questão é identificar se esse cara aqui é um quadrado perfeito, certo? Por quê? Porque a gente vai resumir muito do que a gente precisa fazer. Então vamos lá. Para saber se isso aqui é um quadrado perfeito, você vai tirar a raiz do primeiro e a raiz do último. Raiz de x ao quadrado é o próprio x, raiz de 9 é 3. Aí você multiplica um pelo outro. 3 vezes x, 3x. Porém, esse resultado você sempre vai multiplicar por 2. E aí vai ficar o quê? 3x vezes 2, 6x. Aí aqui é a cereja do bolo. Esse resultado que deu aqui, ele é igual a esse do meio? Sim. Se ele é igual a esse do meio, certo? E ele está negativo, você vai pegar esse cara e escrever assim, ó. X menos 3 vezes x menos 3. Ou seja, isso aqui, se você for calcular, ó, vou fazer um cálculo e vou apagar em seguida, tá? Para economizar espaço. X vezes x vai ficar x ao quadrado. X vezes menos 3 vai ficar menos 3x. Menos 3 vezes x vai ficar menos 3x. Opa! E menos 3 vezes menos 3 vai ficar mais 9. Se você verificar isso aqui, voltou a ser igual a isso aqui, não voltou? Então, o que é que significa? Significa que isso aqui eu posso representar como se fosse x menos 3 vezes x menos 3, que ainda posso reduzir isso aqui como se fosse x menos 3 ao quadrado, ok? Sendo, minha gente, que é o seguinte, quem é o valor de x? O valor de x, no início aqui, eu coloquei o quê? Que é 253. Então, deixa eu afastar isso aqui mais para cima. Então é o seguinte, ó. Então é o seguinte, o que é que vai acontecer aqui? X menos 3 ao quadrado, né? Ao quadrado. Então o que é que vai acontecer? No lugar do x eu posso colocar quem? 253. Então isso aqui seria a mesma coisa que 253 menos 3 elevado ao quadrado. Que isso aqui é a mesma coisa que 250 ao quadrado. Então o que é que eu estou querendo dizer? Que toda essa galera aqui que você tem, você pode colocar no lugar dela 250 ao quadrado. Parênteses ao quadrado. Pode fazer o cálculo. Se você perceber, no final faz cálculo, mas se você perceber, calcular 250 ao quadrado e elevar ao quadrado vai dar o mesmo resultado dessa galera todinha aqui de cima. Certo? Mas vamos lá. Aí agora é o seguinte. Eu vou apagar um pouco isso aqui. Certo? Se você quiser voltar, dá uma pausa, dá um print aí na tela. Mas eu vou precisar apagar
essa galera aqui, porque a parte de cima eu já resolvi, certo? Que é transformar essa galera todinha aqui em 250 ao quadrado. Então mostrei aqui. Vamos lá, vou apagar aqui. Agora é a segunda parte. A segunda parte, eu vou usar o método que eu ensinei na aula passada, certo? Que na realidade isso aqui, ó. Opa, pera aí. Isso aqui eu vou colocar exatamente do jeito que está aqui embaixo. Pode escrever assim, pode, mas eu vou deixar assim, ó. Vai ficar 250 ao quadrado, porque essa galera todinha aqui, né, é ao quadrado. Pronto. Vou só resolver a parte de baixo. Agora vamos lá. Vamos olhar aqui esse 15.625. Galera, você lembra que eu ensinei na aula passada que quando a gente calcula um número que termina em 5 e esteja ao quadrado, você separa o número, certo? Por exemplo, vamos retomar. 25 ao quadrado. Você separaria o 2 e deixava aqui o 5 ao quadrado. E aí você multiplicaria o 2 pelo seu sucessor, certo? Se você tiver com dúvida nisso aqui como faz, dá uma olhada no vídeo anterior, tá? Tá lá. Você multiplicaria pelo seu sucessor. 2 vezes 3, 6. E 5 ao quadrado, 25. E aí você chegaria no resultado. Mas saca só, se você observar, todo esse tipo de operação termina com o quê? 25. Esse cara terminou com o quê? 25. Então a gente pode utilizar esse método. Ou seja, significa que esse cara aqui, ele era 5 ao quadrado, certo? E a multiplicação de dois números daria 156. Aí eu tenho que pensar agora quais são os dois números que eu multiplico um pelo outro, que dá 156. Ok? Então, bora lá, bora ver. Se eu não tenho a certeza de quais são esses números que multiplicado por outro dá 156, você vem aqui, ó, 156 e divide por 2, 78. Por 2, 39. Agora não dá mais para dividir por 2. Temos que dividir por 3. Por 3 vai dar 1 e aqui 3. Que no caso ficou 3. E agora só pode dividir por 13 porque 3 é primo. Aí, olha só, você tem aqui 13 vezes 3 vezes 2 vezes 2. Sendo que, olha, vem cá comigo. O 13 já é um número primo. Já fechou um número aqui, ó. Então o número é 13. Certo? Agora, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Opa, então esse 156 é a multiplicação de 12 vezes 13. Vamos conferir? 3 vezes 2, 6. E aqui 3. Vem 2 e 1. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Quando você somar, ó, bate bem certinho 156. Então, galera, significa que esse número todinho aqui, no lugar desse 156, você poderia colocar como se fosse 12, certo? E aqui ficaria o 5 ao quadrado. E esse 13 seria o sucessor dele. Onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar aqui. Esse número aqui seria a mesma coisa que 125 ao quadrado. Ou seja, no lugar desse cara aqui, eu coloco aqui, ó, 125 ao quadrado. Ok? Beleza, agora ficou fácil para resolver a questão. Por quê? Porque eu tenho duas coisas, duas bases diferentes que estão elevadas ao mesmo expoente. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer isso, ó, 250 dividido por 125. E esse expoente aqui e esse expoente aqui pode se tornar 1. E aquele expoente 2 que está lá fora, ele pode ficar aqui 2, ó. Sendo que 250 dividido por 125 dá quanto, galera? Dá 2, né? Então vai ficar aqui, ó, 2 elevado a 2, que vai ficar aqui, ó, o cochete lá, elevado a 2. E aí, potência de potência, você faz o seguinte, ó, você repete a base e multiplica os expoentes. Vai ficar 2 elevado a 4. Sendo que 2 elevado a 4 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, o valor dessa galera todinha aqui, disso tudinho aqui, minha gente, o valor desses caras aqui, ó, isso aqui tudinho
dá 16. E 16 menos 1, 15. E aí a gente chega na resposta, ok? Ou seja, vamos só concluir aqui, né? Vou apagar aqui, qualquer dúvida, dá um pause aí, volta, dá print. Aí, ó. Ou seja, não é 16? Então vai ficar aqui 16 menos 1, resposta igual a 15. Que no caso é nosso. Só alimentar aqui, ó, da expressão, só para continuar a expressão, tá? E aqui eu resolvi só essa parte aqui, ok? Mas você sabe que o resultado desse cara aqui no final tem que subtrair por menos 1. Ou seja, a resposta é 15. Letra C. Então se você marcou letra C, ó, top. É isso aí, acertou a questão, tá, galera? E lembrando, professor, essa questão é difícil, não sei o que. Gente, é o seguinte. Estude novamente, reveja o vídeo novamente, tá? Bota pausa, tenta fazer sozinho. Essa manobra aqui que eu ensinei agora, tenta fazer. Isso aí você vê muito em Olimpíadas, tá? Em Olimpíadas você consegue fazer várias coisas. Inclusive tem até uma questão que eu coloquei nos vídeos anteriores, porque o número 1 a gente pode escrever como se fosse 10 elevado a 1 menos 1 dividido por 9. Ou seja, você tem que aprender, você vai estar aprendendo aqui no canal algumas coisas bem diferentes do que a gente vem, do que a gente precisa estar utilizando da melhor maneira possível. Falou, galera? Então assim, ó, mantenha a rotina de estudo, vamos continuar estudando, dá like, compartilha o vídeo e é nóis. Até a próxima aula. Valeu!